Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor nesse domingo, domingo de ceia, domingo especial, como o Michel já disse, o Gustavo já disse, estamos aqui para celebrar a vida, porque Jesus nos deu a vida, Ele morreu para que a gente tivesse vida e vida em abundância, por isso que você está aqui, amém? Glória a Deus. Então abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 14, aleluia, Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 32, glória a Deus. Vamos falar de Jesus. O mundo precisa de Jesus, as pessoas precisam de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. E nós somos testemunhas de Jesus, nós somos o porta-voz, né? Essa incumbência, sabe que os anjos, eles queriam pregar a palavra, evangelizar, mas Jesus nos deu essa responsabilidade, então a gente precisa se encher da palavra de Deus para transmitir essa palavra de Deus. Então abra aí sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 32. Amém? Eu espero sempre um pouquinho, que é para todos abrir a Bíblia e prestar atenção na palavra. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: Sente-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava, para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que dizer. Voltando pela terceira vez, lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Amém? Glória a Deus. Aqui nós entramos numa fase de um sofrimento sobrenatural de Jesus Cristo. E aí, enquanto eu meditava nesse texto, eu pensei, quando eu penso no sofrimento de Jesus, que Jesus passou enquanto ele esteve aqui, eu me pergunto, será que realmente nós sabemos o que é sofrer? Veja bem, eu não estou menosprezando a dor de ninguém, porque cada um tem a sua dor, e Deus sabe muito bem a sua dor, e Ele conhece muito bem o seu limite. Não é isso que está em questão aqui, em discussão, mas sim, se realmente eu sei o que é sofrer. Quando eu olho para a cruz, e quando contemplo a passagem de Jesus nesses 3 anos, que ele ficou cumprindo o seu ministério, culminando
com o sacrifício na cruz. Eu fico pensando, será que realmente eu sei o que é sofrer? Porque em nenhum filme, nenhuma história vai conseguir reproduzir 100% daquilo que Jesus sofreu. E o que é mais extraordinário em tudo isso é que Ele fez isso por mim. Ele fez isso por você. Quando nós não merecíamos nada disso, esse sacrifício, esse sofrimento, essa dor, essa entrega, nós não merecíamos, e Ele fez. E eu não sei se você já pensou profundamente nisso alguma vez. E aí, entrando no texto, esse foi um dos momentos mais difíceis do Senhor Jesus. Veja que o Senhor, Ele ministra a ceia para os seus discípulos, ali Ele não só ministra, mas como Ele ensina aos seus discípulos, Ele lava os pés dos discípulos, mostrando que, assim como Ele veio servir, nós também estamos nessa terra para servir. Ali Ele disse que um deles que estavam sentados à mesa iria traí-lo. E João pergunta para Jesus quem iria traí-lo, e ali Jesus disse assim: aquele que tiver parte comigo no pão, porque tinha um ritual na ceia, que se tivesse alguma pessoa, algum visitante, alguma pessoa especial, aquele que era anfitrião da ceia, ele pegaria um pão, ele molharia no vinho e entregaria para essa pessoa junto com as ervas, para uma pessoa especial. E Jesus fez isso com Judas. Jesus molha o pão no vinho, pega as ervas e entrega para Judas, identificando assim aquele que iria trair. E ali Jesus, ele reparte o pão, ele diz todas aquelas palavras, e a palavra diz que depois eles saem dali, eles cantam um hino, no Marcos capítulo 14, 26, depois de terem cantado o hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras, e ali Jesus, ele vai falar com o Pai. E aqui é tão interessante que ele caminha com os seus discípulos, e quando ele avista o monte ali das oliveiras, do Getsemane, ele diz para os seus discípulos: olha, fique aqui um momento, que eu vou orar. Mas ele leva consigo Pedro, Tiago e João, e ele sobe até o Getsemane com os três, e chegando ali, ele dá uma incumbência, uma responsabilidade para aqueles três: fiquem aqui e vigiem, que eu vou me afastar um pouquinho e vou orar. E Jesus, tomado já de uma profunda angústia, ele começa a falar com o Pai, e conjecturando aqui, Jesus, ele deve ter se prostrado naquele momento, e um momento tão angustiante, tão pavoroso, ele começa a dizer: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, passa de mim esse momento, me priva desse momento, se for possível, porque tu pode tudo, nas tuas mãos está o impossível, e o Senhor pode me livrar. Mas Jesus ao mesmo tempo disse: mas se não for possível, eu continuo obedecendo, porque eu quero fazer a sua vontade. Então, se não for possível passar de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E aí Jesus, ele levanta e vai até os seus discípulos, e quando chega lá, eles estão dormindo. E aqui é interessante, porque há um certo tempo que Jesus fala assim para Pedro: Pedro, a partir de hoje, você não será mais chamado de Simão, mas sim de Pedro, porque há sobre si uma outra responsabilidade, há um novo ser em você, uma outra posição. Só que quando Jesus chega e encontra aqueles discípulos dormindo, Jesus fala: Simão,
Porque Jesus olha para Pedro e não reconhece aquele que o chamou, mas reconhece aquele velho homem. Quando Jesus nos chama e nos coloca num lugar onde, e cada um de nós, no momento que você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, Ele te coloca em um outro nível. E as nossas atitudes, a falta de obediência, quando Jesus nos pede algo, nos faz retornar ao velho homem. E ali Jesus diz para ele assim: olha, orem e vigiem, porque o Espírito, ele está pronto, mas a carne, que milita contra o Espírito, que guerreia contra o Espírito, é fraca. E Jesus, ele se retira novamente e volta a orar para o Pai. E mais uma vez ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. O sofrimento imensurável que eu e você jamais passou e iremos passar. E eu vi algo muito interessante essa semana. Talvez alguns de vocês tenham visto também, porque corre, né, na internet. Uma pessoa chega assim para a IA, inteligência artificial: reproduza um homem carregando, levantando 1 quilo. Aí é reproduzida. Reproduza um homem levantando 10. Reproduza agora um homem levantando 1.000 quilos. Agora um homem levantando 1 milhão de quilos. Agora um homem levantando 1 bilhão de quilos. E a inteligência artificial reproduzindo. Aí, agora reproduza um homem levantando todo o peso do mundo, do universo inteiro. Aí aparece Jesus levando a cruz. Aleluia. Eu achei isso extraordinário. Porque, como eu sempre disse, Jesus, ele não estava sofrendo e não sentia a dor dos cravos, da coroa, que eram doídas sim, mas o que mais doía no coração de Jesus é sabendo que ele indo para a cruz, ainda hoje nós pecaríamos. Que ele indo para a cruz, mesmo ainda hoje, nós não confiaríamos nele. Oh, meu Deus. Porque veja, Jesus leva aqueles homens a quem ele confiava e diz: vigiem e orem. E a palavra vai dizer que o Senhor Jesus volta e os encontra dormindo novamente. Aí Jesus diz: basta, acabou, vamos, porque aí vem aquele que vai me trair. Chegou a hora. Chegou a hora do preço ser pago. Aleluia. E aí, quando você entra na aplicação desse texto, eu não posso iniciar essa aplicação dizendo, eu não posso iniciar sem antes dizer para toda a igreja que Jesus te ama. Independente de como você está, independente do que você pensou hoje, independente de como foi a sua semana, independente se você pensou em desistir, mas eu quero te dizer, Jesus te ama. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E é interessante que esse texto que nós lemos, ele não foi tirado de um livro de ficção, e muito menos um roteiro de um filme de Hollywood, mas foi uma história real daquele que te salvou,
sobre o que Ele passou, sobre o que Ele fez por mim e por você. E é interessante que Jesus, Ele poderia ter saído da ceia, e por ser um momento muito particular com o Pai, Ele poderia ter se retirado sozinho, como muitas vezes Ele fez, chegando para os seus discípulos e falando assim: olha, fiquem aqui, passem para o outro lado da margem do rio, que eu vou orar ao Pai, depois a gente se encontra. Mas Jesus, nesse momento, Jesus era plenamente, completamente Deus e homem. Ele, na sua humanidade aqui, ele disse para os seus discípulos: me acompanhem, porque naquele momento de dor, ele queria alguém do lado dele. Tanto é que a palavra diz que Deus envia um anjo para confortar Jesus ali no jardim. E Jesus leva os seus discípulos para que nesse momento difícil eles tivessem uma companhia. Mas ele também sabia que aqueles a quem ele confiava iria abandoná-lo. Ele sabia. E é interessante que quando a gente fala de Jesus ficar sozinho, veja que os discípulos, além daquilo tudo que eles passaram ali, e Jesus, em todo momento, até mesmo no sofrimento do Getsemane, no momento da cruz, em nenhum momento Jesus deixou de nos ensinar algo aos seus discípulos. Veja que Pedro, ele aprende com tudo aquilo que ele passou, ele aprende, porque lá na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 13 e 14, ele vai dizer assim, ó: mas se alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Agora sim era um homem convertido, agora era um homem sim que entendeu o sacrifício de Cristo. Porque quando nós entendemos o sacrifício de Cristo, nós entendemos que nós somos participantes, que as lutas virão, e muitos nos abandonarão, no sentido de não querer ficar ao nosso lado, porque nós somos de Jesus. E ele continua: mas se alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Veja que Pedro entende que a nossa recompensa não está nos dias de hoje, mas algo muito mais glorioso que virá. E no versículo 14: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. É meio contraditório, parece, mas é isso mesmo. Se alegrem quando vocês forem insultados pelo nome de Cristo. Nós só sabemos que nós estamos no caminho certo é quando alguém te confronta por você falar que ama Jesus Cristo. Não tenha vergonha de falar que você é um seguidor de Jesus. Não tenha vergonha. E ele encerra o versículo dizendo assim: e o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Quando nós entendemos literalmente o sacrifício de Jesus, e quem nós somos em Cristo, e nós andamos de glória em glória, porque Ele nos alcançou, nós temos essa resposta de Deus: o meu Espírito repousa em você. Aleluia. E a gente às vezes fala que Jesus sofreu, ele angústia, mas o medo, eu não sei se talvez entre aqui, porque lá em João capítulo 10, versículo 17 e 18,
Jesus diz assim, aos discípulos: por isso é que meu Pai me ama, ele dizendo para os seus discípulos, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém tinha o poder de tirar a vida de Jesus, mas ele deu por amor a mim e a você. E no versículo 18, Jesus diz assim, ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho a autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Oh, meu Deus, meu Deus, aleluia. Vocês sempre vão me ouvir falar, e toda ceia eu falo isso, que amor é esse? Se o amor de Cristo não constranger você, eu não sei o que mais pode te tocar no seu coração. E nós só entendemos os conflitos que Jesus teve internamente quando nós entendemos o que estava para acontecer na cruz. Porque aquela aflição de Jesus no Getsêmani era só o início de tudo. E aí, eu trago a mensagem. O título da mensagem desse domingo, eu coloquei assim: a mensagem por trás de um jardim. Primeiro, a mensagem que está por trás daquele jardim nos mostra que ele seria feito pecado por nós. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz assim: Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Assim como Deus proveu um cordeiro para que Abraão não sacrificasse Isaque, assim Deus proveu um cordeiro para que eu e você não estivéssemos naquela cruz. Jesus tomou o nosso lugar. Jesus pagou o preço que era meu e que era seu. Nós não tínhamos como pagar, nós não temos como pagar, mas um sacrifício foi feito. Nunca houve e nunca haverá outro sacrifício que possa superar o sacrifício de Jesus, o único, o suficiente, o amado Jesus Cristo. Eu quero que você saia daqui nesta manhã amando mais ainda Jesus. Que a sua palavra, a sua caminhada, o seu dia seja sobre Jesus. Que você fale com Ele em todos os momentos. Que você se sente à mesa com Ele e fale com Ele. Que você levante falando com Ele. Que você deite falando com Ele. Que você caminhe falando com Ele. Aleluia. O que mais nós temos por trás daquele jardim? Que ele tomaria sobre si a maldição da lei. Gálatas 3:13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Porque as leis dos homens estavam sacrificando as pessoas. Veja que Jesus chega para os
Jesus chega para os fariseus, Jesus chega para os líderes religiosos, na frente daquela multidão, e Jesus fala assim, olha, o que eles falam, o que eles pregam, vocês fazem, mas o que eles fazem, não façam, porque são sepulcros caiados, belos por fora, mas podres por dentro. Aleluia. Jesus tomaria sobre si a maldição da lei e nos tornaria limpos, redimidos pelo seu próprio sangue. Jesus Cristo. Que assim como Gustavo disse lá acho que foi o Michel, lá em Colossenses, Ele nos deu escrito de dívida, Ele apagou o nosso nome e carimbou, dizendo que sobre nós não tinha mais nenhuma acusação. Então, quem é alguém nesse mundo que possa nos acusar? Se Jesus já nos livrou da maldição desse mundo. Se você está em Cristo, se você anda em Cristo, fazendo a vontade dEle, obedecendo a sua palavra, ninguém pode te acusar. Porque se o inimigo, Satanás, tem uma especialidade, é acusar, é trazer à tona o seu passado, ou algo que deu errado na sua vida, para fazer com que você se desanime. Mas você tem uma palavra para dizer para ele: a maldição que estava sobre mim foi abolida na cruz. Eu não carrego mais nada na lei, porque Jesus Cristo me purificou com o seu sangue puro e cabeça. Aleluia, aleluia. O que mais nós encontramos por trás daquele jardim? Além de seus limites, se encheu de angústia, não pela expectativa do sofrimento físico que passaria, e sim por ser abandonado por seu pai. Oh, meu Deus. Jesus no Getsemane, ele foi preso. E quando ele é preso, Pedro numa atitude, ele corta ali a orelha de Malco. Jesus naquele momento opera e dá um milagre. E naquele alvoroço os discípulos saem, cada um vão para sua casa com medo, e Jesus fica sozinho. Mas ali não era ainda o ápice do sentimento de estar só, porque o próprio Deus ali não contemplou, não conseguiu contemplar o sacrifício do seu filho. Cada pai, cada mãe aqui sabe quando um filho está doente, qual é o seu sentimento. Imagina um filho indo para a cruz, sendo condenado sem nenhuma acusação, indo para a cruz para ser cravado com os pregos nos pés, nas mãos, e com uma coroa de espinho. E o pai, num ato de amor, não podendo livrar o seu filho, que não tinha pecado nenhum, para livrar uma multidão carregada de pecado. Você mandaria o seu filho para uma prisão para libertar um bandido? Marcos capítulo 15.
versículo 34. A palavra diz assim: e às 3 horas, quando Jesus estava na cruz, Jesus clamou em alta voz: Elohi, Elohi, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Meu Deus, meu Deus. Jesus andava conectado com o Pai 24 horas, porque era o mesmo, era um Deus, o mesmo Deus. Mas Jesus aqui diz: Pai, por que me abandonaste? Por que virastes as costas para mim nesse momento de dor, de sofrimento? Mas era necessário para que você levantasse hoje da cama. Era necessário para que você respirasse novamente hoje. Era necessário para que você amasse aquele que te persegue. Era necessário para que você sentisse esperança no momento de dor. Era necessário que ele passasse por isso. Era necessário que ele fosse para a cruz. Olá, baixere barabás. Decandere manás. O que tinha mais por trás daquele jardim? Alguém que se sujeitou à vontade do Pai. Porque fazer a vontade do Pai seria beber um cálice amargo. João 18:11. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a espada na bainha. Não haja assim, Pedro. E ele diz: por acaso não beberei o cálice que meu pai me deu? O inimigo tentou, pastor Wagner. Satanás tentou de todas as maneiras impedir que Jesus fosse para a cruz. Mas ele cumpriu a vontade do Pai. Ele sabia que ele teria que beber aquele cálice. Vamos lá. O que mais tinha por trás daquele jardim? Atrás daquele jardim ele demonstrou o seu amor por nós. Não recusou a ordem do Pai, apenas cumpriu. Hebreus 5, 7 e 9 diz assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido como forte clamor e lágrimas, oração e súplicas a quem o podia livrar da morte. Ele agiu dessa forma com quem o poderia livrar da morte, que foi com o Pai. Foi ouvido por causa de sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. O que mais o Senhor Jesus nos ensinou é a obediência. E muitas vezes nós não somos participantes daquilo que o Senhor tem para nós, porque nós não obedecemos e andamos, fazemos do jeito que nós queremos. Decida obedecer, e muitas coisas na sua vida vai se encaixar. Você vai ver. O que mais tem por trás daquele jardim? Por trás daquele jardim mostrou que ele foi abandonado por aqueles que
porque Ele chamou, ensinou e amou. Eu e você, Jesus nos chamou, nos ensina através da sua palavra e nos ama todos os dias. Será que nós não estamos o abandonando também? Deixando Ele sozinho? João capítulo 16, na parte A do versículo 32, diz assim: eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, Jesus falando aos discípulos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho, mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Aleluia. E eu concluo essa palavra para que a gente participe da mesa e traga a lembrança do sacrifício de Jesus na cruz, que foi feito por mim e por você. Por trás daquele jardim havia redenção, obediência, perdão e um ato de amor imensurável. Por trás daquele jardim, o Senhor nos ensinou a renunciar, a obedecer e a perdoar, assim como Ele nos perdoou. Então, para finalizar a palavra, o que precisamos aprender o que nós precisamos aprender, nós encontramos em Jesus. O que você precisa saber, você encontra em Jesus. O que nós precisamos para viver, presta atenção em mim aqui, o que precisamos para viver, encontramos em Jesus. A nossa cura está em Jesus, e a nossa salvação é Jesus. Eu vou repetir. O que nós precisamos aprender, nós encontramos em Jesus. O que precisamos para viver, encontramos em Jesus. A nossa cura está em Jesus. A nossa salvação é Jesus. Que a gente possa nunca mais esquecer do sacrifício que Jesus fez por nós. Vocês viram que quando nós falamos do amor de Jesus, quando nós falamos do sacrifício de Jesus, tudo fica obsoleto? Tudo perde a importância se não temos Jesus. Tudo perde o valor se não temos Jesus. Tudo fica sem graça se Jesus não está presente. Não temos segurança se Jesus não está no barco. Não temos para onde ir se Jesus não abre o mar. Não temos vida se Jesus não nos ressuscita do nosso velho homem. Então, nessa manhã, abra o seu coração e deixa Jesus morar. Deixa Jesus fazer morada. Abra o seu coração e deixe o Espírito Santo te visitar nessa manhã. Abra o seu coração. Aleluia. Aleluia.
Não. No mundo não podemos encontrar esse amor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.